autoestima e sexualidade feminina nas relações. Eu já venho falando aqui, Daiane, no meu perfil, muito sobre relacionamento, é um nicho, um tema que eu sou apaixonada, né? E a gente sempre tem muito que aprender sobre. E, assim, o quanto que a nossa autoestima, eu falo que ela é o pilar para tudo. É o pilar para todas as nossas relações, não só as amorosas, mas pensa nas amorosas, né? Então, assim, e o quanto que ela impacta também nessa área que é tão íntima, que é tão delicada, que ainda, como a gente já falou, traz tantos tabus envolvidos na história, principalmente para a mulher, e quanto a autoestima está relacionada com isso tudo. Por isso que eu pensei nesse tema, compartilhei, Daiane já veio a calhar também com os projetos que ela tem. Então, eu acredito que faz muito sentido essa live, pode muito e vai ajudar muitas mulheres aqui. Quem vai assistir depois, porque a live, né, a gente pretende deixá-la salva, que o Instagram nos ajude, né? Na hora de fechar ela, a gente conseguir salvar. E aí, assim, então, como a gente está falando de autoestima e sexualidade feminina, eu penso que, assim, brevemente, eu já trouxe conteúdo, tem conteúdo no meu perfil sobre autoestima, mas, assim, é um pouco bem sucinto, né? O que é autoestima? Autoestima é esse valor, essa avaliação que a gente faz da gente mesmo, esse valor que a gente atribui a si mesma. Então, às vezes, essa avaliação, ela está positiva, mas muitas vezes ela não está tão positiva assim. E isso vai impactar em todas as áreas, as demais áreas da nossa vida. E aí não é diferente na área da sexualidade, né? Porque a gente está falando da forma como a mulher olha para o próprio corpo, essa questão da autoimagem, né? Se ela gosta do que está vendo diante do espelho. E a gente sabe que isso, né, Daiane, vai para além da imagem em si, mas que está guardado dentro dessa mulher, muitas vezes inconsciente, e que vai aparecendo na forma como ela se relaciona com a própria sexualidade, né, com a própria intimidade. E aí, eu acredito que você vai conseguir nos mostrar um pouquinho mais sobre isso. E aí eu quero começar perguntando para você, né, eu já dei introduzida sobre a autoestima, como o foco maior não é esse, mas durante toda a live a gente vai tocar no assunto porque tem a ver. Como que você define hoje, porque assim, as pessoas acreditam que sexualidade diz respeito ao ato sexual em si, né? As pessoas leigas no assunto, né, muitas ainda acreditam nisso. Mas como de fato, o que é? O que nós podemos dizer que é a sexualidade? Então, eu costumo dizer, Eliane, que a primeira coisa, quando a gente vai falar de sexualidade feminina, já que nós estamos aqui, né, embora tenha homens aqui, é importante que eles estejam aqui ouvindo, porque eles se relacionam, né, com mulheres, ou é a mãe, ou é a irmã, ou é a namorada, a esposa, né? Então, assim, o primeiro momento a gente precisa diferenciar o que é sexualidade e o que é sexo. Porque é confundido, né, as pessoas confundem muito. Sexualidade. Eu vou falar de sexualidade, hoje eu digo com a Eliane, nossa, elas vão falar de sexo, elas vão falar de ato sexual. Não, nós vamos falar de sexualidade. O que é isso? Sexualidade é um conjunto de emoções, né, de comportamentos, é como nós nos vemos, é como nós nos expressamos, né, o que sentimos, como somos atravessadas ou não, né? Então, assim, quando a gente fala de sexualidade, ela está presente desde o nosso nascimento. Nasceu bebezinho, minha filha, Isis, nasceu, já está presente a sexualidade ali. É o olhar, é o toque, né? Como ela vê o mundo, como ela sente contato com as pessoas, como ela expressa isso. E a sexualidade, ela se estende ao longo da vida, nas fases, né, do desenvolvimento humano, até a morte. Ela morre, a gente morre ali, existe, né, até o final da vida. Então, ela nos acompanha do nascimento ao fim da nossa vida. Então, se falar de sexualidade, diferenciar de sexo, é fundamental. É uma primeiro a gente distingue isso. Sexo, ou ato sexual, né, o órgão genital, ou o sexo feminino, masculino. Sexualidade seria esses conjuntos de emoções. O sexo, ele está ali atrelado dentro da sexualidade. Então, imagina e dentro dessa nuvem ali, a sexualidade, várias nuvens pequenininhas ali dentro, que faz parte desse conjunto. E aí, eu acho que isso precisa ficar claro, sabe, Eliane, que sexualidade são os nossos atravessamentos emocionais, é como nos vemos, é como sentimos, é como nos expressamos, é também o beijo, é também o abraço, mas não só isso. E o sexo pode estar também dentro da sexualidade, muitas vezes está também, né? Mas sexo não é, sexualidade não é sexo. Sexo é diferente de sexualidade, tá? E muito importante, porque se você não souber o que é uma sexualidade, como é que você já vai distinguir o sexo, como que ele vai representar ou vai te atravessar quando você estiver vivenciando a experiência? Então, acho que seria o primeiro momento, assim, diferenciar essas duas coisas. Certo?
Não estou te ouvindo, Li. E é interessante, né, Daiane, você trazendo isso, porque sexualidade também diz respeito a conhecer o próprio corpo. Não, tá me ouvindo? Agora eu estou. Não, tá ouvindo? Agora eu estou. Continua sem me ouvir? Eu tô com o fone. Eu acho que é o fone que tá dando bug, viu, gente? É interessante trazer isso porque, assim, quanto que a sexualidade. Uhum. O quanto que a sexualidade diz respeito ao próprio corpo, né? A conhecer a si mesmo. Né? Conhecer o próprio corpo, conhecer a si mesma. E é incrível como muitas mulheres ainda não conhecem a si mesmas, né? Isso pensando na questão emocional e pensando na questão fisiológica mesmo, né, Daiane? Isso. Então, Eliane, aí o outro ponto, quando a gente fala de autoestima, né? O que a autoestima pode afetar na nossa sexualidade, pode afetar na nossa prática sexual? Tudo. Né? Existem variáveis para que a gente possa ter uma qualidade de vida sexual ou não. Uma dessas variáveis é a nossa autoestima. Então, hoje, uma mulher, por exemplo, né, que está insatisfeita, a parte do corpo ou com o corpo, ou ela está satisfeita com o corpo, mas ela está insatisfeita emocionalmente em outras esferas da vida, isso vai afetar na atividade sexual, pode, né, afetar, que pode afetar a nossa sexualidade. Então, a importância do autoconhecimento e a importância dessa autoestima, a gente tentar trazer ela de uma forma mais positiva. Aí as pessoas me questionam no consultório, e eu questiono a mim mesma como mulher, né? Como ter uma autoestima numa sociedade que cobra exageros da mulher, né? A mulher tem o corpo ideal, tem o tamanho dos seios, às vezes, ideal, né? Qual o tamanho que é ideal, o tamanho do bumbum, o tamanho da cintura, né? Então, assim, nós envelhecemos como qualquer outro ser, como o homem, né? Como os animais irracionais, todo mundo, né? Acaba envelhecendo. Mas a mulher, ela sofre muito com essas cobranças sociais. Nós nos cobramos muito, né? E aí a gente passa por transformações hormonais. Quem já passou por gravidez, eu passei, nosso corpo estica, dá estria. Quem fez cirurgia, por exemplo, cesárea, como eu fiz, com a marca ali na barriga, né, o corte, porque é uma cesárea. Fora a questão da amamentação, né, você passa por um processo de amamentação, os seios já não são os mesmos, né, então assim, e aí como lidar, né, como equilibrar essa autoestima? E isso a gente precisa discutir, nós precisamos abrir mais espaço para falar da autoestima feminina, né, porque se está baixa, como que eu estou vendo esse corpo? E aí, Eliane, muitas mulheres vêm para o consultório com a libido muito baixa, né? E insatisfeitas com o corpo, porque eu estou muito gordinha, porque eu estou com as pernas muito fininhas, porque eu tenho uma cicatriz assim que eu acho desagradável. E aí, na hora de fazer, na hora de ter o encontro sexual, luz apagadas. Na hora de ter aquele abraço, aquela troca afetiva que tem a ver com a sexualidade, não só com o sexo em si, não encoste na minha barriga. Encostar na barriga, algumas falam, encostou na barriga, acabou. Aí as mulheres não se concentram, essas, né, que estão com a autoestima baixa, não se concentram no ato sexual e se concentram com a posição que o parceiro não vai ver aquilo que ela acha que é defeituoso. Ou com a luz apagada, né? E aí? Como lidar com essas cobranças sociais? E às vezes ele nem tá vendo, né, Daiane? Oi? E às vezes ele nem tá vendo, né, isso. Muito. Sim, muitas vezes. E às vezes ele nem tá atento a isso, é coisa mesmo dela, né? De como ela tá com ela mesma, né? Exatamente, assim, então essa autoavaliação, né? Como eu tô, é o espelho mesmo e também não só a parte externa. Porque a gente fala de autoestima, a gente pensa assim, eu fui lá escovei meu cabelo, eu pintei meu cabelo, eu falo efeito maquiagem. O efeito maquiagem é qual mulher, né, que não ficou assim, deslumbrada com aquela maquiagem perfeita, que já vai ter umas maquiadoras assim, perfeitas, a gente sai lá, uau. Só que o efeito maquiagem é o seguinte, depois a gente tira a maquiagem. E o que fica? Fica a nossa pele, fica a nossa sobrancelha, né? Então, o efeito maquiagem na autoestima é isso. Às vezes a gente quer maquiar uma insatisfação ao invés de trabalhar essa insatisfação interna, tá? Porque ela é intrínseca muitas vezes, como eu me vejo, como eu me coloco às vezes em algumas situações, como eu me coloco nos relacionamentos, como eu me comparo com outras mulheres. É muito comum a comparação. Tô paquerando fulano,
Aí fulano tá lá, paquerando, e aí de repente o fulano termina essa paquera e arruma uma outra mulher. Essa mulher começa a pulsar a vida daquela outra mulher e comparar, e vem pro consultório. Só pode que sou eu. Porque ela é assim, ela é o perfil tal. E aí desconstruir isso, que é enraizado na sociedade, ó, por muitos anos, e ainda existe, né, é o desafio. Então, assim, as mulheres que estão ouvindo agora, nós também somos mulheres, nós também vivemos em sociedade, também somos afetados, né, Eliane? Então, assim, é tentar desconstruir isso. Como que os homens podem ajudar? Os homens podem ajudar o tempo todo, né, Eliane? O que você pensa? Como que os homens podem ajudar uma mulher, de repente, que está aí num processo de desconstruir a questão do que ela acha do pente do cabelo, ou que ela acha de valores internos emocionais? Tem muita mulher que se desvaloriza o tempo todo. Eu não nasci para isso, eu não tenho dom para nada, como se dom existisse assim, né, do além. E aí, como que os homens, o que você pensa, Eliane? Como que os homens podem interferir positivamente nos relacionamentos com mulheres com autoestima às vezes muito baixa, ou uma mãe, uma irmã, uma amiga, às vezes que está aí sofrendo, porque as mulheres sofrem, nós sofremos com isso, né? Tem uma pessoa que compartilhando, gente, vocês me conhecem? Pois é, Laila Campos, né? Não só nós mulheres, não se sinta sozinha nisso, tá, Laila? Nesse processo. Eu tô vendo aqui. Às vezes a pessoa acha que fica sozinha no universo, ela tem autoestima baixa, não se sinta sozinha nisso, nesse processo. Sim. Porque às vezes, né, a gente está aqui falando, mas a gente está falando de algo que nos atravessa também, enquanto, antes de psicólogas, somos mulheres, né? Então eu acho que, assim, quando você pergunta sobre essa questão do homem, né, da participação, claro que a gente pensa que tem muito a desconstruir ainda, né? E eu acredito muito, né, Daiane, e a gente tem escutado muito esse discurso. Começar na base, né? Eu sempre penso que essa é a melhor saída, a prevenção. Né? Os pais que educam seus filhos hoje, como eles podem prevenir também essas posturas que muitas vezes, que a gente fala, a mulher está preocupada que o homem possivelmente escolheu a outra que já ele conheceu depois que terminou com ela, e ela ainda acha, como você falou, vai custar a vida dessa mulher porque ela acredita que a outra é mais bonita, que a outra tem o corpo perfeito. Então ela vai correlacionar o término da relação dela com essa pessoa, e às vezes não tem nada a ver. É claro que, assim, existem sim aqueles homens que de fato priorizam isso, até porque quando a gente fala de padrão de beleza, isso foi construído por quem? Né? Quem que propaga isso? Eu gosto muito de assistir, eu não sei se vocês assistem aqui, a Casamento às Cegas. Já maratonei do Brasil e estou maratonando dos Estados Unidos. E é muito interessante, dá até para a gente comparar como são os padrões de como os homens se relacionam com as mulheres, essa questão do corpo e da própria aparência, né? E a gente vê realmente casos de homens que aprenderam isso, internalizaram de alguma forma, que quando casamento às cegas, quando ele escolhe aquela mulher, ele sem vê-la fisicamente, mas pela emoção, ele quer ela. Mas muitos casos, quando eles vão para o contato físico e se enxergam, veem cada um como é fisicamente, se decepcionam. Né? Porque, infelizmente, a gente vive nesse estereótipo de padrão de beleza, do que é um corpo perfeito, né? Inclusive, assim, eu estava pensando, preparando a live, né, Daiane? A própria escolha se vai ter filhos ou não, quantos filhos ter, se vai ter filhos, né? É uma coisa que veio construída e arrastada aí socialmente, né, desde que o mundo é mundo, e que isso vem da cultura do próprio homem, do machismo mesmo, né? O homem, de alguma forma, ele controlava isso também, né? Ele controlava essa mulher, né? Essa questão da submissão. Então, claro que, assim, muitas questões, eu acredito, que tem muito mais a ver com a autoestima dessa mulher, da forma como ela aprendeu a se relacionar com os próprios homens, né? Então, se ela cresceu acreditando que o padrão de mulher é esse, que a mulher que vai agradar aos homens é essa mulher, e aí, muitas vezes, o que a gente recebe, seja no consultório, na conversa com as amigas, com os parentes, é o quê? Às vezes, a própria comparação, né, a própria exigência do homem que a mulher seja assim assado na vida sexual, que seja uma mulher mais... que atenda às expectativas dele enquanto homem na cama.
né? E muitas vezes, isso também passando por questões, né, que vem do campo ali, às vezes da pornografia, né, e muitas vezes esse homem, ele aprendeu que é assim que se obtém prazer, às vezes ele vai exigir dessa mulher isso também. Então eu acho que dentro do relacionamento, um dos pontos importantes é acolher, sabe? Eu falo que a comunicação e o diálogo, se ele percebe que essa mulher, né, porque assim, como assim, né, tem que se relacionar com a luz apagada? Alguma coisa tem. E acolher sem julgamentos, porque às vezes o próprio homem vira para a esposa ou para a companheira, namorada, né, e fala, nossa, como você tá gorda, nossa, você precisa fazer isso, aquilo. E isso é uma coisa que se a pessoa tá com autoestima baixa, detona mais ainda, né? Então, acho que acolher a mulher poder se sentir à vontade de falar, né, de como ela está se sentindo mesmo enquanto mulher, com o próprio corpo, e ser acolhida também. Né? Eu acho que isso faz toda a diferença. E que é muito comum, né, Eliane? Assim, aparece muito em consultório, mulheres que estão no processo de se autovalorizar, eu brinco muito com elas, assim, eu falo, olha, por exemplo, mulheres que passaram, estou falando da maternidade porque eu vivenciei isso, e ela desconstrói a gente, ela tira a gente de um estado e leva para outro, assim, emocional e fisiologicamente falando, né? E aí eu falo, olha, você morreu no parto? Aí elas paralisam assim, sabe? Eu falei, por quê? A gente precisa se reencontrar, é dificílimo, não é fácil, mas esse reencontro. E aí muitos homens, quando as mulheres estão se reencontrando, agora eu quero fazer uns cortes diferentes, eu quero cortar, o cabelo é grande, eu quero fazer um corte, sabe, curtinho, eu quero fazer minha sobrancelha um pouco mais marcante. Aí às vezes o parceiro, ou às vezes o pai, né, às vezes o irmão fala, nossa, que sobrancelha feia é essa, que trem preto é esse que você passou aí? Nossa, seu cabelo era lindo, grande, seu cabelo curto, acabou com seu cabelo. Nossa, como você tá gordinha, você para de comer. Então, essa mulher ela vem para o consultório trazendo essas inverdades que vêm do posicionamento masculino, muitas vezes, mas também do posicionamento feminino, outras mulheres, né, trazendo o julgamento dos corpos, né, o corpo perfeito, e aí adoecendo em massa, porque as mulheres começam, então, a surtar com isso, a pele perfeita, os lábios perfeitos, e inclusive a vulva perfeita, tá? Existem cirurgias para reconstituir, para colocar, porque se você olhar na internet, existe um padrão. E outra coisa, na parte do desenvolvimento humano, a infância, ela marca muito a nossa autoestima na fase adulta. A menina magrinha vai para a escola é um campo que a gente deveria aprofundar nessas relações, porque começa ali. Os bullies, começa ali atitudes, às vezes, de colegas, né? A feia, a burra, o cabelinho isso, o nariz, não sei o quê. Acontece com os homens também, mas nós estamos falando para as mulheres, hoje nós vamos focar no corpo feminino. E aí vai para a família arrasta esses apelidos, né, pejorativos e fica uma marca muito forte na vida dessa mulher depois. Então, na fase da infância, deveria ter educação sexual, sim. Né? Eu não tive educação sexual. Eu fui criada na base que, se eu sentasse na cadeira de um homem que sentou ali muito tempo e estava muito quentinho, se eu sentasse, eu escutava assim, as pessoas falando que poderia engravidar. Me lembro uma vez, num ônibus, assim, eu ainda muito criança, um homem levantou, eu sentei, estava quentinho. Aí eu, dentro do meu mundo, criança, eu pensava, ai meu Deus, será que vou engravidar, né? Então, assim, educação sexual, zero. E do tipo, fecha as pernas, né? Às vezes, tem mulheres que são controladas. Até a gargalhada da mulher, ela é punida. O quanto isso pode afetar a autoestima, a mulher ser quem ela quer ser, com o sorriso dela, com a roupa que ela quer vestir. Né? Muitas vezes a mulher vai lá, escolhe uma roupa, e ela vai pedir a aprovação do homem. Ela veste e olha para ele e fala assim, bem, tá bonito? Não, tá feio. Aí ela acredita nessa verdade que tá feio. E isso vai pode ser gatilhos mesmo para disfunções sexuais, por exemplo, baixa libido, falta de desejo sexual. Muitas mulheres relatam, eu não quero, eu não tenho vontade. Mas muitas vezes não nos permitir explorar a nossa sexualidade como deveríamos. O fecha as pernas quando você é criança, com 5, 6 anos, a mulher não pode abrir as pernas, fecha as pernas, a criança não está nem entendendo o que está acontecendo. Às vezes ela está brincando, quando ela vai brincar, ela põe uma perna aqui e a outra aqui, não importa se ela está de saia.
se ela está de short. Ela está lá. Agora, um adulto, muitas vezes, ele quer punir, né? E aí já vai reproduzindo essa cultura machista, reforçando, né, que a mulher tem que fechar as pernas, que a mulher não pode rir alto, que a mulher não pode falar bobeira, que a mulher não pode falar de sexo, como nós estamos falando aqui. E isso pode prejudicar a libido, sim, sexual da mulher. Então, a mulher não se conhece, não sabe se tocar. Eu não sei me tocar, eu não sei as áreas do meu corpo que me gera prazer, porque eu tenho vergonha, meus seios, eles são feios. Ó, eu tô dizendo isso que a gente escuta muito em consultório, às vezes as mulheres trazem, ó, meus seios, eles são muito feios, então eu não tiro a blusa no ato sexual, olha só. Então não tira a blusa, tem a relação sexual, sem se despir por completo. Literalmente é a penetração em si ali, né? Todas as carícias, então, por conta do próprio corpo, não acontecem. Muitas vezes não acontece. O corpo, como eu falei, a sexualidade, ela está no nosso corpo, a expressão do nosso corpo. E nós temos várias zonas erógenas pelo nosso corpo. Muitas vezes, o que se limita? Aos órgãos genitais. Então, o sexo, a penetração, ou ali o sexo oral, ou ali algo, né, voltado para o que é genital. Mas aí, eu pergunto para as mulheres que estão assistindo aqui, vocês já se tocaram? Aí eu passo muito o banho terapêutico. Eu acho que já é uma técnica que as mulheres já podem aplicar. E os homens que estão aqui já podem dizer, escutei lá as psicólogas falando, que pode ser interessante. O banho terapêutico é uma atividade, Eliane, que eu passo do autoconhecimento. Eu falo, olha, um dia da semana, ou uma noite, uma tarde, seja qual dia, né, que você achar mais interessante. Uma música que você gosta, um shampoo, um sabonete bom, um hidratante, e vai pro banho, esquece do mundo, vai pro banho. E começa a tocar todo o seu corpo, dos pés ao último fio do cabelo. Começa a passar a mão, a tocar, a massagear, a sentir toda a região do seu corpo. E depois você se autoavalia. Como é que tá? Como é que foi passar a mão aqui na minha nuca? Eu senti cócega, achei horrível. Eu percebi que eu tinha uma verruga, eu nem sabia que eu tinha. As mulheres descobrem, às vezes, verrugas, às vezes cócegas em áreas que elas nem imaginavam. E aí, associado a esse banho terapêutico, é a avaliação da nota que você dá a cada parte do seu corpo. Então, você coloca lá, segunda-feira, aí você escreve olhos, nariz, boca, rosto, cabelo, bumbum, coxa, barriga, tudo. E aí, na segunda-feira, você acordou, que nota você dá para cada área do seu corpo? 0, muito baixa, né? 10, excelente, 2, 4, 5, 6, quanto? E aí vai colocando as notas tudo na segunda. Na terça, coloca as notas, na quarta, e vai, às vezes, oscilando, conforme aquela mulher amanhece. Briguei com o esposo na noite passada, por exemplo. Aí acorda, 0 quase em tudo. Eu estou muito feliz porque, sei lá, fui no salão, ou lancei um projeto novo, e esse projeto está dando muito sucesso, de repente a nota sobe. O que a gente percebe? Às vezes oscila muito as notas. Para fazer o que? Essa autoavaliação e trazer para a terapia para poder conversar sobre. Então, por que um belo dia você acordou e você deu 10 no seu cabelo, no outro dia você deu 2? Se é o mesmo cabelo que acordou com você ali, né? Por que o bumbum tem dia que está 10, tem dia que está 5, tem dia que está 0? Então, o que tem aí emocional que pode estar correlacionando a nota, baixa ou alta, acerca aí da autoestima? E que vai para a sexualidade, porque como que você vai para o sexo, exercer ali a sexualidade, com um corpo que você odeia? Um bumbum que você acha horrível, um cabelo que você detesta. Então, assim, o outro vai tocar em você, de certa forma. O outro vai te olhar bem perto, né? Então, assim, o quanto isso pode impactar até no orgasmo. Mulheres que não conseguem chegar no orgasmo, porque estão tão preocupadas. Ele vai ver minha gordurinha que eu não queria, ele vai ver a estria que eu estou insatisfeita, ou um seio que é maior que o outro. Não acontece às vezes, né? Um seio fica um pouquinho maior. A mulher está tão preocupada com isso, né? Com esse perfeccionismo aí do corpo, da cobrança social, acaba às vezes nem conseguindo chegar no orgasmo e nem ter prazer na relação sexual. Isso é interessante, né, Daiane? Porque, assim, geralmente, gente, Maria, se vocês estão me escutando,
geralmente a mulher ela vai transferir para todas as áreas da vida dela a forma como ela se relaciona. Então, assim, com tudo, né? Então, se ela é perfeccionista no trabalho, se ela quer ser uma mãe perfeccionista, mãe perfeita, né, que não existe, né, que a maternidade é muito subjetiva também. Então, ela também vai buscar esse perfeccionismo na hora do ato sexual, na hora da intimidade com o parceiro, com a parceira. E é isso, né? Se vem os bloqueios, se vem os traumas naquele momento que aparecem inconscientemente, realmente ela vai querer esconder. Tem uma mulher que está aqui que ela colocou assim, ó, Tainá, eu acho. O corpo depois de 2 filhos não fica o mesmo. Isso também varia de corpo a corpo. Sempre gostei de me ver no espelho. Depois dos meus filhos, fiquei com receio porque muda. Hoje estou aprendendo a me amar. Isso em primeiro lugar. Isso é tudo. E é por aí, né, Daiane? E ela está preocupada, ali naquele momento ela quer esconder todas as imperfeições dela, ela está preocupada com o outro, né? É esse olhar do outro que sempre nos atravessa, né? E, de certa forma, toda mudança nos assusta, né? A gente não pode também achar que é assim. De repente, você engravida, eu falo que eu passei por esse processo, a gente perde todas as roupas, né? A barriga começa a crescer. E você começa a olhar para aquela gestação, a questão hormonal, né? A questão de autoestima acaba vindo, a gente precisa estar ali policiando, trabalhando naquilo. Só que o que acontece? Aí, quando eu falei de educação sexual, eu falei exatamente disso também, e a gente pode aprofundar um pouco mais. Quando a gente pega a puberdade, que é a adolescência ali, adolescência e puberdade são 2 coisas diferentes, mas a puberdade geralmente está entre 12, 13, algumas meninas mais novas, 10, 11. O que acontece? Há uma mudança no nosso corpo hormonal, né? Há um despertar de hormônios, né? Começa a produzir, aí começa a ter aumento de seios, né? Os pelos nas axilas, nos órgãos genital. Então, a mulher vem a primeira menstruação e muitas vezes, eu vou falar por mim, eu não sei se as que estão aqui gostariam de compartilhar, porque eu sou aberta também, a gente já amei aqui quem já se colocou, né? Acho que a gente precisa ter esse diálogo aberto para eles construir e construir outras possibilidades, né? Na minha primeira menstruação, eu simplesmente menstruei, tomei um susto, e como que usa absorvente? Não sei, vão colocar, e como que anda com aquele absorvente? Senhor, que coisa estranha, né? Por quê? Porque as pessoas, no caso, quem teve ali, quem me educou, não me educou de forma que a menstruação, ela é fisiológica, ela é bonita, é através da menstruação que eu posso engravidar um dia, porque né, tem a ovulação e tudo mais. Então, a menstruação, pelo contrário, eu não sei a mãe de vocês, mas a minha mãe, ela era da época de, às vezes, morar no interior e não ter o absorvente e ter o pano, enrolar o pano e colocar o pano. E como que eu descobri que minha mãe sangrava? Porque eu achei, porque aquele pano ele era lavado, tá, gente? Muitas vezes era jogado fora, muitas vezes o pano era lavado. Não é como nós hoje, que nós temos acesso à farmácia na esquina. Eu tomei um susto com aquilo. Falei, misericórdia. Né, que sangue é esse? E seguido do sangue, dessa condição de ter que usar esse pano no lugar do absorvente, a minha mãe tinha muitas dores, né, muitas cólicas. Eu falava, cruz, credo de Maria. Quando eu descobri que eu ia menstruar, assim, que eu poderia, que na escola costuma ter, né, um pouco de fisiologia, trazer um pouco o corpo, eu falei, não quero nunca chegar nessa menstruação. Porque era sangue, não tive aquela educação. E a gente passa a conhecer o nosso corpo, às vezes, de uma forma errada, a parte fisiológica. E aí, na fase adulta, a gente tem que desconstruir muita coisa. E aí, cobra-se o corpo perfeito. A mulher, ela tem que estar, como você trouxe, uma performance sexual na cama, porque os homens, muitas vezes, aprendem, e os homens sofrem com machismo também. A Liliane trouxe até aqui, ó, isso é fruto do machismo. Porque os homens não possuem essa preocupação, porém, eles impõem isso sobre as mulheres. E eles também sofrem com esse machismo. Por quê? Porque os homens, muitos deles, acabam aprendendo a ter a primeira relação sexual, às vezes, pornografia. Que não é a realidade, gente. O filme, a revista pornográfica, está ali para vender, é um comércio, né? Então, quando o homem começa a ter atividade sexual, né, através de pornografias, estudando... Fantasia, né, Daiane? Ele vai para o ato sexual esperando aquela mulher que ele leu lá na pornografia. E ele vai encontrar uma mulher de celulite, uma mulher de olheira, ele vai encontrar uma mulher que
menstrua, ele vai encontrar uma mulher que tem pelos. Quantas vezes as mulheres deixam de ter relações sexuais porque não estão depiladas? Porque não estão depiladas. Ah, eu não me depilei. Mulheres, por exemplo, solteiras que vão para uma festa e vão lá se divertir e aí encontram o paquera e falam, nossa, se eu soubesse que ele estava aqui, eu não estou depilada, e acaba não acontecendo, né? Então, o quanto nós somos aprisionadas a padrões sociais, ao machismo, ao que é o patriarcado. E não é mimimi, gente, não é falar demais, é porque é realidade. A gente vê isso em consultório, o quanto isso adoece, né? Então, assim, o que os homens podem fazer? A mulher, às vezes, corta o cabelo. A mulher tem que cortar o cabelo para quem? Sim. Ou ela quer o cabelo comprido, mas ela quer para quem? É para os homens? É para elas? Ou é para alguém? Ah, mas nós somos constituídos pelo olhar do outro. Com certeza, o olhar do outro é importante. Olha só, se eu tenho autoestima e tudo mais, eu trabalhei com terapia, tô ótima. Aí eu atravesso a rua e falo, nossa, você tá feia? Aí não fala, vai me afetar, não. Você vai do outro lado da rua, nossa, mas você tá feia, o que aconteceu? Aí começa, né? De repente, muitas vezes o processo, assim, de desconstrução do autoestima que tá alta, desconstrói com a autoestima baixa. Por quê? Porque às vezes o olhar do outro, principalmente por conta desse olhar machista, né? Ele acaba afetando muito nós mulheres. E nós precisamos realmente de sororidade. Falar, né? Igual essa live que você trouxe aqui, os espaços públicos, discutir realmente isso. Acho que pode comentar aí pra você ler, ó. Gente, vocês estão gostando? Vocês estão... Então, pois é, tô indo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Teve um... pode colocar dúvidas, assim, elas estão, tá fazendo sentido, né, assim, pelos comentários. Teve a Daniele que colocou assim, falando da menstruação, né, da primeira menstruação. Eu tive vergonha de dizer à minha mãe, quando a minha menstruação desceu a primeira vez, pois ninguém falava sobre esses assuntos. E é interessante porque isso é o mínimo, né, o mínimo que se deve orientar uma menina, vamos pensar assim, alta. Graças a Deus, minha mãe sempre me falou, que bom, né, que você teve essa orientação, Tainara, a Lili. E os homens não se preocupam pelos... Viu como tudo é machismo? A Polimara também trouxe aqui um comentário interessante também. Eu também fui retida de muita informação quando eu era adolescente. Hoje eu faço tudo diferente com minha filha, eu converso sobre tudo com ela. E eu acho que, como eu já falei, né, o diálogo é tudo, porque que interessante, né, a Polimara se abriu para isso, né, para a desconstrução, para fazer diferente com a filha dela. E eu acho que isso é o que vai fazer diferença, sabe, sobre essa questão também da prevenção, né, Daiane? E, assim, eu acho interessante quando você trouxe a questão, né, dessas disfunções mesmo sexuais, né? Essa forma de como a mulher se relaciona com a própria sexualidade. E aí, assim, como que você percebe isso, pensando nas relações, o quanto que essas experiências da sexualidade feminina infantil, também isso é infantil, mas também tem a ver, mas essa experiência de sexualidade feminina, ela pode impactar na vivência das relações amorosas. Aí pensando até que a gente está no mês de março, né? O mês que, querendo ou não, a pauta de violência doméstica, a pauta de relações abusivas e tudo mais, elas aparecem mais forte. Como que você percebe, Daiane, essa questão da mulher não conhecer a própria sexualidade ou não se relacionar muito bem com a própria sexualidade? Como que isso pode, muitas vezes, deixá-la mais suscetível a estar ou permanecer numa relação que não é saudável, seja tóxica, seja abusiva? O vídeo seu pro meu demora um pouquinho, por isso que eu fico esperando você parar, mas é porque eu tô ouvindo, é como se viesse depois. Então, você trouxe um ponto muito importante sobre a questão da violência, né? E aí, o que acontece? É o delay. Oi? Aí tá vendo? Depois que você chega para mim, e as pessoas, eu não sei como estão vendo isso, acho que elas estão escutando já tudo junto aí, espero, né? Então, e aí, você trouxe a questão da violência. O que as mulheres, algumas, eu vou dizer de mulheres que eu atendo, eu vou trazer experiências do online, assim, não posso citar nomes, né, mas trazer fatores que eu percebo. Algumas mulheres permanecem em relações que elas não estão felizes sexualmente. Às vezes elas trazem assim, o meu parceiro é trabalhador, ele é um bom pai, ele é um bom, né, um cara com as qualidades que eu acredito que, né, que é o mínimo aí para uma relação,
Mas no ato sexual, eu não tenho orgasmo, meu parceiro, ele não se preocupa. Ele chega, ele quer o sexo, e ele chega no orgasmo, e acabou, ele vira e dorme, ele não se preocupa, ele não me elogia. Aí essas mulheres trazem assim, mas aí quando a gente sai, eu vejo ele olhando para outras mulheres, eu vejo ele desejando outras mulheres. E a mulher sente falta. Por quê? Porque a mulher ela quer ser desejada, né? Essa questão do desejo, o olhar, né? Então, muitas vezes, a mulher ela leva isso para o homem de forma de diálogo saudável e positivo. E como que vai levar isso? Você é um machista, você... Não, né? Você vai sentar e vai dizer, olha, eu me sinto desta forma quando a gente transa, tem uma relação sexual, eu não chego no orgasmo, eu não estou tendo prazer, e você não se preocupa com isso. Então, geralmente, algumas mulheres, depois do processo de terapia, elas chegam para dizer, mas sabe o que muitas vezes o homem faz? Nada. Ele continua chegando, tendo a satisfação sexual, né? E não tendo esse diálogo sexual com a parceira. Se tá bom, se tá ruim, né? Muitas vezes a mulher ela espera que o homem adivinhe onde é o clitóris dela, onde é o ponto que ela gosta, o jeito que ela gosta, a intensidade que ela gosta. O homem não tem bola de cristal, ele não consiga pela experiência acertar, mas às vezes ele vai errar muito e se a mulher não pontuar para ele, ó, não gostei que você fez dessa forma, foi forte, foi leve, foi isso, mas a mulher não pontua por vergonha, por achar que ela tá ali para dar o prazer e não receber o prazer, porque é uma troca, relação sexual, duas ou mais, uma relação, uma troca. Então, quando a mulher, ela tá, aí vamos colocar atrelada à autoestima baixa, não consegue ter o orgasmo, não consegue ter um prazer na relação sexual. Essa mulher quer ter sexo depois de novo? Ou daqui um mês, daqui 15 dias? Está sendo uma experiência positiva. Aí começa, a mulher às vezes ela se mantém na relação por outras características deste homem, embora ela já sentou, já conversou, né, já trouxe às vezes até para terapia, e não há mudança. E aí eu sempre falo, a mulher, nós somos protagonistas também do nosso prazer. Nós também temos o direito, né, de gozar, o direito de sermos felizes sexualmente. Então, muitas vezes o casal precisa buscar ajuda para que isso possa... O que o casal? Às vezes o casal está disfuncional, né? Então a gente vai trazer o quê? Uma funcionalidade, que é através do diálogo, através de algumas atividades, né? A mulher muitas vezes espera o elogio do homem, mas não elogia o homem também. A mulher quer negar o sexo, mas o homem não pode negar que está cansado. O homem não pode dizer hoje eu não quero. A mulher fala, ai, mas não quer por quê? Será que eu gosto? É a troca, né, Daiane? Oi? É a troca, né? A relação é troca, né? Então, sim. E é interessante que você falou que a Lili colocou bem assim, a Liliane colocou assim, que por isso que uns inventam a dor de cabeça, né? Pode ser dor de cabeça, pode ser que tá muito cansada mesmo. E aí fala do diálogo, né? Porque assim, se essa comunicação não tá boa, se essa comunicação não acontece em outras áreas da relação do casal, consequentemente, nesse momento da relação sexual, da intimidade também não vai acontecer, né? Então, como que é importante o casal cultivar esse diálogo, né? Essa comunicação que a gente costuma dizer assertiva no relacionamento, para conseguir também pontuar, né? Ela pontuar como ela se sente, o que ela gosta, e às vezes ela não sabe do que ela gosta, como que ela vai querer que ele adivinhe o que ela gosta na relação sexual também, né? E os homens, eles trazem uma queixa muito grande e recorrente das mulheres, né? Porque quando é a terapia sexual, o parceiro e a parceira fazem parte do processo, né? Eles falam assim, ela tá muda. Todas as vezes que a gente vai ter relação sexual, eu não sei se ela tem orgasmo, ela não fala, eu não pergunto, mas ela também não demonstra, ela tá lá, às vezes, paradinha, ou né, faz a posição que acha interessante, mas ele não consegue, a mulher não expressar as emoções ali também, né? E a gente, como nós trouxemos o corpo, ele também, a sexualidade é o quê? Expressar também as nossas emoções. Então, o porquê que muitas vezes nós somos travadas a direcionar esse parceiro também. Ah, gostei assim, tá? Ó, foi bom. Ó, hoje eu quero. Ah, não, mas a mulher, ela é mais fraca sexualmente. É um mito, gente. Né? Nós temos hormônios, muitas vezes ela acaba protagonizando um lugar também de vítima. Ah, o homem, ele só quer, ele só faz isso. E a mulher, o que ela faz? Então, isso tem a ver com a autoestima também. Hoje eu quero,
Hoje eu vou comprar talvez uma roupa diferente, hoje eu vou convidá-lo. E se ele não quiser? Eu fiz tudo isso e ele não quis. Ele não quis, assim como você também um dia provavelmente não quis ou não vai querer, né? Então, trabalhar a sexualidade acoplada ali com a autoestima, com o diálogo sexual e com a educação sexual. Acontece que nós não tivemos, a gente tem que olhar para os prejuízos. Desconstruir para construir de novo. Que é através de quê? De debates, através de experiências, de trocas, né? Sim. Não é entrando na internet buscando lá os filmes e muitas coisas que são vendidas, né, como se aquilo fosse um problema que é interno, um problema que é do casal, que precisa ser dialogado. Não tem a pílula mágica, né, da farmácia. Existem algumas medicações que são usadas às vezes, mas eu falo que o remédio, ele é algo... E quantas mulheres, né? Quantas mulheres elas acabam trazendo essa reclamação também, né? De quanto que, às vezes, o homem ele quer que ela reproduza uma performance que ele tem assistido, tem visto em vídeos, né? E aí essa mulher, às vezes, quer até atender essas expectativas, mas ela não vai dar conta, né? Porque tudo aquilo ali é encenado, né? São atrizes, são atores que estão ali encenando, né? Então, são pagos para aquilo ali e realmente não é a realidade, né? E aí, Daiane, você já trouxe aí algumas dicas, eu não gosto de falar dicas, né? Mas algumas orientações para as mulheres que estão aqui, para quem vai assistir depois. E assim, a gente sabe, né, Dai, que tem uns casos que só a terapia, ou que às vezes a terapia com outras orientações vão poder ajudar. Tem casos que são mais específicos, que são mais graves mesmo, a gente pode falar, né? Que vão precisar ou de uma terapia sexual, ou de uma terapia de casal, ou da própria terapia individual, pensando na autoestima da pessoa, né? Então, assim, mas o que você mais orienta essas mulheres para elas começarem a se perceberem, a terem uma relação mais positiva com a própria sexualidade e intimidade? Primeiro de tudo, o autoconhecimento. Não dá para ter uma sexualidade, um ato sexual prazeroso se você não se conhecer. Eu tenho mulheres assim que eu atendo, né? Eu tenho pacientes que nunca se masturbaram. E aí tudo bem. Se for uma questão religiosa, se for um princípio muito importante para essa pessoa, então não mexer em religião, não, né? Só que você não conhecer o seu próprio corpo, você não ter o autoconhecimento, isso vai dificultar muito, né? Esse autoconhecimento em primeiro lugar, que é o tocar o corpo. Eu não estou falando só tocar o órgão sexual, não. Estou falando o autoconhecimento como um todo, né? O seu corpo, qual é a funcionalidade da parte fisiológica, a menstruação é o que de fato, a gestação é o que de fato, os seios é o que de fato. Então, assim, existe tudo uma teoria ali, né? Existe uma ciência. Então, o autoconhecimento em primeiro lugar. Em segundo lugar, o diálogo. Não dá para você ter também uma harmonia sexual se você não colocar o diálogo como uma base para conversar com o seu parceiro ou a sua parceira, né? Não sei como que é a estrutura do relacionamento, mas o diálogo não tá legal, não tá bom, eu não tô conseguindo chegar no orgasmo, mas não culpabilizando esse parceiro, porque o homem ele acha que ele é responsável pelo orgasmo da mulher. A mulher, ela tem certeza, às vezes, que é o homem, mas não é, né? O homem, ele acha, e muitos homens falam, minha esposa e minha namorada conseguem chegar no orgasmo, eu sou péssimo. A responsabilidade também é da mulher. Claro que existem estímulos certos, né? Mas o homem só vai acertar se a mulher pontuar. Então, não tá legal. Eu não gosto dessa posição. Essa posição machuca. Ou, às vezes, a mulher nunca experimentou e também não tenta. Por quê? Por vários tabus que a mulher também tem sobre isso. O homem, que tal? Deus me livre. Quem sabe? Quem sabe é uma posição que fique mais agradável. Quem sabe você goste, né? E muitas mulheres não conseguem ter orgasmo com a penetração. Tem muita dificuldade. E tudo bem, se tiver muita dificuldade, existem outras formas, né? Eu acho que a gente precisa abrir o leque. Mas é possível também ter o orgasmo com a penetração. Conversar com esse parceiro. Muitas mulheres falam assim, tá socando, parece que tá socando um socador. Parece que tá socando um socador. A minha vulva é um socador. Eu falo, conversa com ele abertamente sobre isso. Eu falo, olha, né? E o homem, ele também, como nós, ele não foi educado também muitas vezes sexualmente. Ele teve ali, às vezes, uma base sexual até muito ruim. Como nós falamos, né? As pornografias, os vídeos pornôs, né? Os filmes.
Então, muitas vezes o homem ele não conhece. Nem a mulher conhece o corpo, às vezes a mulher quer que o homem conheça o próprio corpo da mulher. Então, o diálogo é fundamental. E uma outra questão, Eliane, que eu sempre falo, que é relacionamento, quando você está ali se relacionando, né, com uma outra pessoa, você precisa estar bem com você. Por que você está se relacionando? Né? Como que é a questão sexual para você? Quais são os seus tabus? Quais são os seus preconceitos? Né? Você está aberto ou não? Isso foi bem colocado na relação? Se não, é preciso se autoanalisar, né? E fazer essa reflexão junto com o parceiro. Porque, assim, não dá também para a mulher se submeter, é o que eu escuto muito. O homem quer, eu não quero, eu vou lá e já faço para quê? Para poder parar de me encher o saco. Porque aí já acabou, ele já dorme, tchau. Né? Muitas mulheres casadas, né, que têm baixa, que não conhecem o próprio corpo, não sabem o que é o orgasmo direito, elas às vezes passam por estupro dentro do casamento e não sabem, vão descobrir na terapia. Que o homem é alcoolizado, muitas vezes o álcool, o homem chega alcoolizado. A mulher não quer, mas não fala não, com medo de gerar uma discussão. O homem alcoolizado, às vezes, não tem o cuidado, e se ele não tivesse alcoolizado, as mulheres às vezes relatam, ó, se eu for falar, vai gerar uma discussão, se eu falar que não quero. E muitas vezes o homem acaba sendo grosseiro ali no ato sexual e até machucando essa mulher. Muitas vezes forçado a relação forçada, eu quero, vem cá, acabou. Então, assim, é isso, autoconhecimento, diálogo. Sim, que inclusive está tipificado na... Inclusive está tipificado na Lei Maria da Penha, né? A violência sexual, como um dos tipos da violência, né, doméstica, que às vezes realmente acontece de uma forma camuflada, porque está casado, né? E infelizmente acontece muito mais do que a gente imagina, né? É isso. Tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, eu não sei quem escutou ou se conseguiu desconstruir, né, alguma coisa acerca da sexualidade. É muito pouquinho, porque se a gente for pegar cada tema desse, a gente fica aí horas e horas falando, né? Mas a importância dos homens compreenderem também que as mulheres são diferentes dos homens, né? Muitas vezes a mulher tem dificuldade, sim, no ato sexual, por questão de educação que foi repressora, está muito rígida, né? Às vezes até religiosa. E, não é que a minha mulher não gosta de mim, a minha mulher tem outro. Muitas vezes ela precisa até da ajuda desse parceiro. Sim. Ter uma relação sexual funcional, né? Com funcionalidade. Sim. Eu acho que é isso, né, Daiane? Realmente, se a gente fosse falar mais sobre cada tema desse que foi aparecendo aqui, a gente ia ficar aqui a noite toda, né? A gente ia virar a noite, assim, porque realmente é assunto que dá pano para manga, vamos dizer. Mas eu acredito que, assim, é muito importante a gente reforçar, né? Você que tiver com alguma dificuldade nesse campo, seja autoestima, sexualidade, e percebe que está muito difícil para você lidar sozinha ou sozinho com isso, procure ajuda profissional, porque é possível prevenir tantas coisas, né? Até mesmo dentro da própria relação. E hoje, assim, com essa possibilidade que a gente tem com as mídias digitais de fazer terapia online, né? De levar a mesma live como essa para chegar a tantas pessoas no Brasil e no mundo, olha só que ganho que a gente tem. Então, assim, eu acredito que essas orientações que você trouxe são muito importantes. E para quem percebe que para além dessa live tem alguma questão que queira conversar mais, que seja mais íntima, como a gente falou no início, pode mandar um direct para a Daiane ou para mim, que a gente vai ter aí, né, vai acolher o que você trouxer e encaminhar se tiver que encaminhar, se tiver que buscar essa informação também a gente vai buscar, porque a gente não sabe de tudo. E já quero, assim, agradecer a Daiane por ter aceito esse convite, por todas essas suas falas, que com certeza fez a diferença para quem por aqui passou e para quem vai assistir depois. Quero também agradecer a todas as pessoas que deixaram seu comentário aqui também, que estiveram presentes,